Olá, mais uma vez estamos aqui com a edição do seu Conexão Evangélica e hoje, para nossa alegria, estamos trazendo uma figura muito ilustre aqui do município de Mesquita, responsável pela Igreja Batista Nova Jerusalém, ali na Chatuba, já por longos e largos anos de ministério ali naquela igreja, que é o pastor Antônio Carlos. E eu, antes da gente iniciar o nosso bate-bola, a nossa troca de ideias, eu quero pedir que ele faça a saudação inicial ao público do Conexão Evangélica. Pastor Antônio Carlos, a palavra é sua. Olá, queridos, graça e paz. É uma alegria estar aqui junto com o professor Cláudio e espero que o que vamos conversar aqui possa servir para a sua edificação. Amém. Bom, eu vou começar falando um pouco da sua igreja, da Igreja Batista Nova Jerusalém, que o senhor já pastoreia por longos anos. E eu queria que o senhor me dissesse quais são as bases teológicas, as bases ministeriais que o senhor firma e segue na sua igreja. Nós estamos ali na Chatuba há 31 anos, né, Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu sou membro da igreja já há 30 anos, desde a minha adolescência. A igreja me enviou para o seminário, a igreja convocou o concílio que me examinou e me ordenou ao ministério. Me permitiu servir como pastor auxiliar durante uns anos e desde 2007 eu estou presidente da igreja. E a nossa igreja é uma igreja batista chamada Renovada, né? Nós temos uma linha pentecostal, embora administrativamente a gente adote o modelo batista, né, de administração, e nós atuamos fortemente no evangelismo estratégico. Nós temos lá na igreja o projeto Ovelha Jiu-Jitsu, que atende hoje cerca de 100 crianças, adolescentes e jovens com o ensino do esporte, mas na verdade o objetivo é pregar, né, o evangelho e gerar cidadania também para as crianças, né, sentimento de cidadania. Nós estamos num lugar muito carente, é um dos bairros mais pobres da cidade, estamos na ponta da cidade, no finalzinho da cidade, e a igreja tem atuado fortemente naquele lugar, anunciando as boas novas do Evangelho, né, pregando o genuíno Evangelho de Cristo. Pastor, eu quero aqui, eu creio firmemente, embora hoje isso não seja uma unanimidade da chamada Igreja Evangélica Brasileira, eu creio na Bíblia. Para mim, a Bíblia é regra de fé e prática, para mim, a Bíblia é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, em 2 Crônicas 7,14, tem um texto extremamente conhecido, aliás, muito repetido e papagueado em alguns círculos, que diz o seguinte: se o meu povo, só para situar você, que talvez de repente não seja evangélico, é um diálogo de Deus com Salomão, né? Salomão sendo investido rei, pós-Davi, e Deus fala para ele o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu quero te provocar, pastor Antônio Carlos, perguntando ao senhor o seguinte: por que o povo que se chama pelo nome de Deus, cada vez menos se humilha a ele, cada vez menos ora, cada vez menos o busca e cada vez menos se converte dos seus maus caminhos? Eu diria que é uma característica própria do nosso tempo. Nós somos levados mais a ter do que a ser. Nós somos levados a buscar as posses, buscar as riquezas dessa terra, buscar o conforto dessa terra. E nessa busca, nós estamos descaracterizando, né, vendo Deus, esquecendo que Ele é o Senhor. Vendo o Deus de milagres, o Deus que opera maravilhas, o Deus que abre portas, o Deus que faz. Sim. O Deus Todo-Poderoso. Isso. Esquecendo que Ele é Senhor. Senhor, amém. E que dentro dessa posição dEle, Ele pode tanto abrir a porta como pode fechar. Amém. E aí nós nos esquecemos
dessa posição de soberania de Deus e não nos humilhamos. Quando vamos até Deus é para exigir, é para tomar, né? Tomar de volta o que é meu, né? Determinar. Para determinar, esquecendo que Deus é Deus. E eu entendo, concordo plenamente com você que a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja precisa sustentar essa verdade num tempo em que se tenta relativar muita coisa. Nós precisamos manter esse discurso claro, a Bíblia é a palavra de Deus. E nos voltar para a oração. Até porque, digamos assim, o nosso socorro vai vir da oração. Eu tenho um texto que eu costumo ler muito lá na minha igreja, que é 1 Timóteo capítulo 2, que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. É necessário que a igreja se volte mais ainda para a oração, para o clamor, para a intercessão, principalmente por aqueles que estão investidos de autoridade. Seja em Brasília, seja no Palácio de Laranjeiras do Rio, seja aqui em Mesquita, a igreja precisa se humilhar diante do Deus que tem o controle da história em suas mãos. Só quero pegar esse gancho final. Nós nos esquecemos que Deus tem o controle da história. Né? Às vezes a gente acha que o que está acontecendo, esse caos social, político, econômico, está à margem da soberania de Deus. Não se engane com isso. Deus tem absolutamente tudo sob controle e não há absolutamente nada do que está acontecendo ou vai acontecer que não esteja debaixo do seu arbítrio, da sua direção e da sua vontade. Ele é o Senhor da história. Graças a Deus. Ele é o Senhor da história. Detalhe, pois não. Professor, nenhum dos desígnios, nenhum dos planos de Deus são frustrados. Isso é fundamental, não só no aspecto macro, como na sua vida pessoal, né? Uma das grandes belezas do nosso Deus é que Deus é incomensurável na sua grandeza, mas Ele, ao mesmo tempo, tem prazer em se relacionar com cada um de nós. Isso é de uma beleza, eu acho que a gente deveria saborear a beleza dessa verdade. Né? Nós nos esquecemos que somos privilegiados. É verdade. Não porque Deus nos abençoa com um carro, com uma casa, com um emprego, com saúde. Graças a Deus que Ele faz isso. Mas principalmente pela salvação, pela graça, pela misericórdia, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, pelo fato de nós termos livre acesso à presença de Deus. Isso nos torna pessoas privilegiadas. Não pelo que nós somos, mas por aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. E eu quero pegar aqui, pastor, continuar aqui na palavra viva, eficaz, eterna de Deus, que é tão pouco hoje pregada. Hoje você tem sermões que são verdadeiros ensaios de autoajuda. Tem gente que tem aí, é notório na internet, é famoso, que palavra de Deus mesmo, Bíblia, o cara prega pouquíssimo. Ele é humorista, o outro prega sobre autoajuda, sobre psicologia. Bíblia mesmo, hoje você tem muito pouca gente pregando, infelizmente. E é por isso, talvez, que a igreja evangélica brasileira seja tão pouco sal e seja tão pouco luz nesses dias que correm. Mas eu quero ficar aqui num outro trecho, que está em Apocalipse 22, 14, 15. Apocalipse 22, 14 e 15, que é o finalzinho da Bíblia, né? É o capítulo final do último livro do Novo Testamento. Apocalipse 22, 14 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros,
os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Há uma corrente na teologia liberal que diz, ensina, que todos no final serão salvos. Um velhinho, um Deus velhinho de barba branca, trôpego, tréfego, no final, olha, vem cá, meu filho, entra, venha para o paraíso. Eu discordo frontalmente disso, eu acredito basicamente, totalmente no juízo final, no inferno, no céu, numa eleição de Deus, num julgamento final. E eu queria saber o seguinte: o pastor Antônio Carlos, da Igreja Batista Nova Jerusalém, fica com essa palavra ou fica com a teologia liberal? Não, o texto ele é muito claro. Eu também acho. O problema é que eles tornam isso oculto. O texto não precisa nem de interpretação. Alguns vão ficar de fora. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, Isso. Eu costumo imaginar que é o texto mais conhecido da Bíblia. É verdade. É comum, por exemplo, em filmes que encenam as práticas esportivas, futebol, basquete, sempre tem alguém com um cartazinho lá atrás, João 3,16. O texto diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo e ama o mundo de uma maneira que não tem como se descrever. Não tem como dar um valor para esse amor de Deus. Ele ama demais. O autor diz de tal maneira. E assim ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, baseado no seu amor. Mas é para todo aquele que nele crê. Tem uma condição. É necessário fé. É necessário arrependimento, é necessário nascer de novo, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o amor de Deus é para todos, Deus ama o ser humano, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas para que isso aconteça é necessário reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, e que a obra dele lá na cruz foi perfeita, está consumado. Está consumado. Não precisa de mais nada, é Cristo Jesus. Existem dois caminhos, céu e inferno. Não existe terceira via. Eu falo muito isso lá na igreja. É céu e inferno, é Deus e o diabo. E existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, por mais que Deus ame, ele também é justiça. Amém. A base do trono de Deus é juízo e justiça. O pessoal prega muito um Deus. O interessante é que as pessoas falam do amor de Deus como se fosse um amor licencioso. Vale tudo. Por favor. Volta lá, pô. Deus corrige a quem ama. Verdade. O Deus que nós servimos, eu hoje estava até conversando com um pastor amigo, ele é santo, santo, santo. Você pode ir na igreja 7 dias na semana. Se você, na sua vida pessoal, você continua mentindo, adulterando, batendo na sua esposa, sendo caloteiro, fofoqueiro, intrigante, você é apenas um religioso, fariseu, hipócrita, que está completamente fora dos desígnios de Deus. Totalmente. Só um religioso. E tem muitos por aí. Hã? E tem muitos por aí. Muitos. Tem muitos por aí. Eu quero só ler aqui um outro texto, dentro dessa questão, que diz que é Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus, Amém. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É nele. É nele. Se não passar por ele, não tem boas obras, não tem denominação, tem boa intenção, não tem pastor. É Jesus Cristo. Amém. Gente, eu lamento para você aí que a gente tenha nosso tempo limitado, e eu quero passar a pedir ao pastor Antônio Carlos que, na sua despedida, fale, convoque você a estar com ele no ministério da Igreja Batista Nova Jerusalém,
os dias de culto, horários, localização. Por favor, pastor Antônio Carlos. Nós estamos ali na rua Inácio Serra, número 430, na Chatuba, bem no finalzinho da Chatuba. É fácil acesso, se você vem por Nilópolis, você de ônibus vem pela Soares Neiva, desce no ponto final, atravessou a ponte, 300 metros você está na igreja. Se você vem de Nova Iguaçu, de Mesquita, você pode pegar o Fábrica de Pólvora ou o Delamare, para na porta da igreja. Tem o transporte alternativo, né, van, Kombi. É muito fácil chegar na igreja, embora ela esteja localizada no final do nosso município, mas é fácil chegar lá. Nós estamos ali praticamente todos os dias. Segunda-feira tem o projeto Ovelha Jiu-Jitsu, como eu falei no início, é um projeto que alcança crianças, adolescentes e jovens. Nós sempre temos alguém ministrando a palavra ou ensinando, né, alguma coisa para essas crianças, tem um lanche para essas crianças. Terça-feira pela manhã nós temos consagração às 8 horas da manhã, uma reunião de oração. À noite, os grupos menores se reúnem, embaixadores do rei, mensageiros do rei, sociedade feminina, união masculina. Quarta-feira nós temos o culto de oração às 8 horas da noite. Na quinta-feira nós temos pela manhã, 8 horas da manhã, uma reunião com o pessoal da melhor idade, uma reunião muito, muito gostosa. À noite tem culto nos lares. Sexta-feira tem a Sexta Jovem, 8 horas da noite, a nossa juventude se reúne para adorar ao Senhor. Domingo pela manhã temos Escola Bíblica Dominical, ainda temos Escola Bíblica Dominical, né, com classes para crianças, desde o maternal até o ancião, temos classe, né, que você pode se encaixar nessas classes. E à noite, o nosso culto de louvor e adoração, às 19 horas, e você, juntamente com a sua família, será muito bem-vindo. Nós temos igrejas também, Batista Nova de Jerusalém, em Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, na direção do pastor Rogério e da pastora Silvia, na Palhada, com o pastor Adolfo, em Auste, pastor Eliseu, pastor Jeremias, em Vila São Miguel, com o pastor Josimar. Faça-nos uma visita, com certeza você será muito bem-vindo. Pastor Antônio Carlos, muito obrigado. Sinceramente, obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando a fazer esse programa Conexão Evangélica. Eu quero te agradecer, eu vou me despedir, mas quero que o senhor faça a saudação de final desse programa. Eu quero agradecer a você, espectador, que está agora nos assistindo. Muito obrigado pela grande audiência que você tem conferido ao Conexão Evangélica. Por favor, feche o programa, pastor Antônio Carlos. Eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Nos conhecemos há pouco tempo, mas eu confesso que esse pouco tempo tem sido muito proveitoso, muito agradável. Amém. Eu quero mandar um forte beijo para minha linda esposa Gisele, os meus 2 filhos, Guilherme e Lucas, toda a membresia da Igreja Batista Nova de Jerusalém. Você que nos assiste pela internet, né, então facilita o acesso no exterior. Nós temos uma Igreja Batista Nova de Jerusalém em Paris, na França, com o pastor Diogo. Você passando por Paris, dá um pulinho lá, dá uma chegadinha lá na Igreja Batista Nova de Jerusalém, lá em Paris. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e tremenda. E não se esqueça, Ele é o Senhor da sua vida, Ele te ama e Ele deseja te abençoar. Amém.